Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a verdade macabra por trás das falas de Lula. Lula resolveu dobrar a aposta e manter o que disse sobre o Estado de Israel, que ele pratica genocídio contra o povo palestino. Lula está enveredando por um caminho perigoso, pois com Deus não se brinca. Seu antigo amigo Hugo Chávez, que implantou o comunismo na Venezuela, odiava Israel e acabou morrendo de câncer, de uma forma terrível. Antes das eleições, eu postei um vídeo no canal, E se o Lula ganhar?, em que eu digo que ele não deve terminar o mandato dele. Também falei em outro vídeo que o Brasil é comandado por duas grandes organizações mafiosas, a organização mafiosa partidária comuno-petista e o sistema maçônico comunista e globalista da nova ordem mundial, através do STF. Essa aliança momentânea não significa que dure para sempre. As falas de Lula, não só contra Israel, mas posicionando o Brasil ao lado dos inimigos desse sistema, como o Irã, pode acelerar uma ruptura. Lula acusou Israel de genocídio, ele próprio um admirador de dois grandes genocidas e democidas da humanidade, Adolf Hitler e Mao Zedong. A diferença entre genocídio e democídio é que no genocídio há a intenção de exterminar uma população de uma mesma etnia, raça, religião, etc. Já no democídio, o extermínio ocorre em uma população como um todo, sem características determinantes. No exemplo da China, onde o Mao Tse-tung exterminou cerca de 70 milhões de chineses. Lula comparou em sua fala o que houve na Segunda Guerra Mundial, que foi o Holocausto dos Judeus, onde foram exterminados 6 milhões de judeus, a maioria em campos de concentração por ordem de Hitler, com o que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Primeiramente, um genocídio de uma população a diminui consideravelmente, e seu crescimento leva décadas. Até hoje, o povo judeu não conseguiu se recuperar da perda populacional do Holocausto. No caso da população palestina, ao contrário, ela triplicou. Como poderia haver um genocídio em uma população que aumentou? Em segundo lugar, Israel reagiu a um ataque feito pelo grupo terrorista Hamas, que usa a própria população palestina como escudo. Foi absolutamente necessária a intervenção do exército israelense em Gaza, não só para responder ao ataque, como para resgatar os reféns. Ao falar contra o Estado de Israel, Lula absorveu a falsa narrativa utilizada pela ONU e pela grande mídia, que só culpabilizam um lado da história. Eu falo isso no vídeo do canal chamado Desinformação, como a ONU e a mídia manipulam as notícias. É aquela estratégia que eles usam, né? O que há por trás da fala de Lula, afinal? Ou seja, qual a intenção que existe em Lula provocar o rompimento definitivo entre Brasil e Israel? Isso é muito importante, porque agora nós vamos saber o que está por trás realmente do que o Lula falou. Em primeiro lugar, colocar o Brasil alinhado não só com ditaduras como as da Rússia e da China, mas também ao lado de países aliados com a diplomacia internacional, como o Irã e a Coreia do Norte. No caso, são ditaduras alijadas, são ditaduras que ninguém quer se aproximar, e ele está se aproximando. O segundo lugar, e esse é o mais importante, destruir o agronegócio, que depende de produtos industrializados fabricados pela indústria israelense. Ou seja, são fertilizantes, pesticidas, enfim. Isso encareceria por demais os alimentos, acarretando um gravíssimo desabastecimento e, em consequência, fome e desemprego em massa. Promover a fome é uma forma de dominar a população e é utilizada pela Venezuela e por Cuba. Terceiro lugar, como já disse no vídeo do meu canal,
porque a esquerda defende o Hamas, o rompimento com Israel fortaleceria ainda mais a aliança existente entre esse grupo terrorista, Hezbollah, e a organização mafiosa partidária comuno-petista e demais organizações narcoterroristas, facilitando cada vez mais o tráfico de drogas para a Europa. Quarto lugar, facilitar o financiamento das obras do PAC. O desgoverno do PT apresentou projetos na Arábia Saudita com o fim que esse país financiasse as obras através de investimentos, cerca de 10 milhões de dólares. Quer dizer, a corrupção, é óbvio, porque as obras, na realidade, vão estar em segundo plano. Conclusão, as falas de Lula não são equivocadas e muito menos destemperadas. São precisamente calculadas e com vistas à concretização de um plano sinistro e maléfico contra o povo brasileiro, principalmente o agronegócio e a classe média. Dois setores fundamentais para serem destruídos e assim viabilizar de vez a implantação do comunismo no Brasil e o prosseguimento do projeto do Foro de São Paulo. Quer dizer, nada do que o Lula fala é à toa. As pessoas têm que entender que existe um projeto por trás dele, que é o Foro de São Paulo, que ele quer ser ditador aqui no Brasil. Ele e os comparsas dele querem implantar o comunismo aqui. E você só implanta o comunismo com uma população completamente fragilizada, uma população faminta, miserável, sem perspectiva nenhuma, e que não está acontecendo ainda no Brasil. Mas há um objetivo por trás disso, que é deixar isso acontecer no Brasil. Porque aí, sim, aí com a ditadura comuno-petista aqui no Brasil, já implantada, isso vai se espalhar pelos outros países da América do Sul e da América Central. Inclusive a própria Argentina, que está com o Milei lá. Mas isso daí, ele pode quebrar isso, ele vai estar muito forte economicamente. Então, nós temos que ver que o Lula, na realidade, ele está provocando uma situação gravíssima no Brasil. E o povo precisa se ater a isso, que não é simplesmente uma questão ideológica ou uma questão apenas de fatos históricos. Não, é uma coisa muito mais profunda e muito mais sinistra do que a gente pode imaginar. Portanto, peço a todos que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, curtam, comentem e vamos em frente. Muito obrigado.